Olá pessoal, Namastê, tudo bem? Eu pedi para algumas pessoas me enviarem perguntas e dicas sobre alguns vídeos, sobre o que eles gostariam que eu gravasse, o que eu falasse nos vídeos. E uma das pessoas me pediu para falar um pouquinho sobre rejeição e solidão, que ela estava se sentindo rejeitada e com um sentimento de solidão muito grande, né? Como lidar com isso ou o que fazer para mudar esses sentimentos, para mudar essa frequência, para sair dessa frequência de rejeição e para mudar esse padrão, né? Bom, eu tive um histórico de me sentir muito rejeitada por várias pessoas, assim, quando eu era adolescente. Eu tinha essa sensação de estar rejeitada no meio onde eu estava, né, na escola onde eu estava, na escola que eu frequentava, e isso deu início a um processo de autoconhecimento meu. Então, a partir desse sentimento de rejeição, de eu me sentir muito deslocada, de eu me sentir não pertencente naquele espaço onde eu estava, né, convivendo, eu passei a procurar ferramentas para eu me conhecer e trabalhar aquilo, né? Então, foi a partir desse sentimento de rejeição, de não acolhimento, que eu comecei a ir para psicólogo, que eu comecei a me trabalhar e desencadeou várias coisas que eu vim conhecendo ao longo desses meus, deixa eu me ver, os 13 últimos anos que eu tô nessa caminhada, né, de autodescobrimento. Sobre a rejeição, eu acho que é legal a gente trazer a visão pra gente, né, voltar o espelho pra gente. Porque o que eu sinto no outro, o que eu sinto do outro, né, que o outro está me rejeitando, na verdade é um padrão meu, né? O outro só está servindo de espelho para o que está acontecendo dentro de mim. Eu estou percebendo no outro um padrão que eu tenho comigo mesma. Então não é muitas vezes que o outro está me rejeitando. Eu sinto numa outra pessoa a rejeição de algum aspecto que eu mesma não integrei em mim, né? Que eu mesma não olhei para mim naquele aspecto, que eu mesma não entendi aquele aspecto meu ou que eu mesma não aceitei aquele aspecto. Então, com relação à rejeição, é interessante a gente olhar na gente qual padrão que a gente não está aceitando na gente. Qual padrão meu que eu estou olhando e que eu estou recusando, que eu não estou querendo ver aquilo como uma parte minha, que eu não estou querendo ver aquilo como pertencente a mim e como formando todo o quebra-cabeça de quem eu sou. Então, por exemplo, às vezes a gente olha, sei lá, a gente olha para uma pessoa e fala, essa pessoa ela é muito ansiosa, né? Eu só reconheço essa ansiedade nessa pessoa porque eu tenho essa ansiedade em mim, né? Então, tudo que eu vejo no outro tá em mim. Então, com relação a essa rejeição que a gente pode sentir, né, projetar nas outras pessoas com relação às partes nossas que a gente ainda não integrou e que a gente ainda não aceitou, tem um exercício legal que a gente pode fazer para perceber onde estão essas partes que eu ainda não aceitei, essas partes de coisas que eu acho que não deveria ser assim em mim, que na minha mente, na minha cabeça, eu deveria estar fazendo de uma forma diferente. Então, é um exercício de um livro da Louise Hay, que é o Você Pode Curar Sua Vida, que é o exercício Eu Deveria. Muitas vezes a gente se cobra para ter determinadas atitudes ou para ser de determinada maneira para tentar corresponder às atitudes das outras, às expectativas das outras pessoas. Então muitas vezes a gente acha que a gente tem que ser mais espontâneo, ou mais quieto, ou falar mais alto, ou falar mais baixo, ou se expressar mais, ou ser mais recatado, para tentar corresponder às expectativas do meio, né? A gente tenta projetar, tenta corresponder às expectativas das outras pessoas para ser aceito. E algumas vezes esse e outros padrões podem ser um pouco inconscientes. A gente não olhou para esses aspectos ainda. Então a gente pode sentar, né, em silêncio, respirar fundo, tentar se conectar e a gente vai fazer esse exercício que é o eu deveria, o que eu deveria fazer. Então eu vou pegar uma folha de papel e vou escrever no alto dessa folha de papel eu deveria ou eu devia. E aí eu vou completar essa frase, né? Eu vou procurar umas 5 coisas que eu acho que eu devia fazer.
né? Que eu acho que eu deveria estar fazendo e não estou. Então eu deveria pintar o meu cabelo de loiro. Então eu deveria cuidar mais do meu corpo. Então eu deveria me alimentar melhor. Ou eu deveria fazer uma atividade física. Ou eu deveria ter comprado um carro novo. Ou eu deveria estar me preocupando em fazer uma faculdade, sei lá, em trocar de trabalho, em ajudar mais as pessoas, em viajar como todas as pessoas, qualquer coisa. Você vai colocar nessa lista de eu deveria coisas que você acha que deveria fazer, coisas que você não está fazendo, ou coisas que você não está sentindo, ou deveria perdoar fulano, ou deveria conversar mais com ciclano, coisas que você acha que você deveria estar fazendo. Depois que você formar umas 6, 7 frases, quantas frases você conseguir sobre essas coisas que você devia estar fazendo, você vai respirar e vai analisar essas frases, tá? Eu deveria, sei lá, tá andando de bicicleta, tendo trabalho de bicicleta. Você vai olhar todas essas coisas que você acha que você deveria fazer. E depois você vai trocar, né, essa frase eu deveria pela frase se eu quisesse de verdade, né, se eu quisesse realmente, eu poderia. Aí você vai ler a frase eu devia estar indo para o trabalho de bicicleta da seguinte maneira: se eu quisesse realmente, eu poderia estar indo para o trabalho de bicicleta. Ou se eu quisesse realmente, eu poderia pintar o meu cabelo de loiro. Ou se eu quisesse realmente, eu poderia estar fazendo mais atividade física. Ou todas as coisas que você tiver colocado na sua lista eu deveria. Por quê? Quando a gente entende que a gente quer realmente uma coisa, a gente sabe que a gente pode realizar. Mas muitas vezes a gente se cobra por coisas que outras pessoas querem que a gente esteja fazendo, mas não são coisas que a gente mesmo quer fazer. Então, depois que eu terminar cada uma das frases, por exemplo, se eu quisesse realmente, eu poderia pintar o meu cabelo de loiro. Eu vou perguntar, por que eu não pintei? Por que eu não pinto o meu cabelo de loiro? Ou, se eu quisesse realmente, eu poderia estar fazendo exercícios. Aí eu vou me perguntar, e por que eu não estou fazendo? Por que eu ainda não fiz? Ou, se eu quisesse realmente, eu poderia ter perdoado tal pessoa. Por que eu ainda não perdoei? Por que eu ainda não fiz? Por que é interessante a gente responder essas perguntinhas? E é um processo de autoconhecimento, né? Essa questão da gente trabalhar essa rejeição. Muitas vezes a gente rejeita padrões na gente, que são coisas que a gente não fez, ou são coisas que a gente não realizou, ou coisas que a gente ainda não teve coragem de começar, ou coisas que a gente acha que devia estar fazendo e ainda não está, mas na verdade a gente nem quer fazer aquilo. Por exemplo, se eu quisesse de verdade, eu poderia perdoar fulano. Mas por que eu não perdoei? Porque eu não quero, porque não é importante pra mim, porque não é o momento, porque eu ainda não consigo. Ou se eu respondo, porque minha mãe acha que eu devia perdoar. Mas o padrão da minha mãe não tem que servir pra minha vida. Assim como os padrões de qualquer outra pessoa não precisam servir pra minha vida, não precisam servir pra nortear as coisas que eu quero fazer na minha vida. Então esse exercício ajuda a gente a entender por quais coisas a gente pode estar se cobrando, né? Não aceitando em nós, não integrando em nós, que muitas vezes são coisas que a gente nem quer fazer. Muitas vezes são coisas que a gente não são nem importantes pra gente, né? E a gente fica se espelhando nos padrões de outras pessoas para perceber ou para tentar nortear as coisas que a gente quer realizar ou não, né? Ou não quer realizar. Há 3 anos atrás eu era loira, loiríssima, platinada. Aí eu resolvi que eu ia deixar meu cabelo crescer, que eu ia deixar meu cabelo ficar natural, que eu não ia mais pintar o cabelo. E foi esse processo de 3 anos eu deixando meu cabelo crescer, né? Não pintei, deixei ele crescer naturalmente, pra ele ficar, né, na cor natural, que é essa. Agora ele tá natural.
E quando ele ficou assim natural, eu fiquei feliz da vida. Nossa, agora saiu tudo loiro, agora eu tô com meu cabelo natural. Que eu quis fazer isso pra eu também me descobrir, né? Eu nem sabia que cor era o meu cabelo mais. E quando ele ficou natural, lindo e maravilhoso, e pra mim eu tava super feliz, tava alegre, tava contente, consegui deixar meu cabelo crescer e ficar natural, meu irmão virou e falou assim pra mim: Aline, você não vai fazer nada nesse seu cabelo? Quer dizer, pra ele, o meu cabelo precisava ter um ombre hair, precisava ter umas luzes, precisava estar loiro, precisava estar platinado. Pro padrão dele, o meu cabelo não tava legal. Se eu não tivesse integrado isso em mim, se eu não tivesse falado, puxa, a Aline quer deixar o cabelo dela natural, a Aline vai deixar o cabelo dela natural porque ela quer, porque é pra ela. Essa opinião do meu irmão teria causado em mim uma rejeição. Putz, ele não gosta de mim por causa do meu cabelo. Né? O meu cabelo assim não tá legal pra ele. Por que o meu cabelo assim não tá legal? Vou lá e pintar, né? Então esse é todo um processo. Quando a gente percebe alguma rejeição no outro, existem partes na gente que nós não estamos integrando, partes em nós que a gente não está aceitando. O outro não pode fazer a gente se sentir rejeitado, né? Somos nós que rejeitamos algumas partes nossas, que a gente acha que não são bonitas, que a gente acha que não são legais, que a gente acha que as pessoas não vão aceitar ou não vão olhar. Uma outra coisa legal para a rejeição, além desse exercício do eu deveria, né? Que a gente vai escrever frases com eu deveria, depois eu vou ler essas frases novamente com se eu quisesse realmente eu poderia e me perguntar de por que eu ainda não fiz, não realizei cada uma dessas coisas e garimpar essa resposta. Existe um grande trunfo, né, para o processo de rejeição, que é a gente se valorizar. Valorizar todas as partes nossas, né? Valorizar até as partes que a gente acha que não são boas, né? Só que para a gente conseguir valorizar realmente todas as nossas partes, nós precisamos conhecer as nossas partes, né? Não tem como eu valorizar aquilo que eu não conheço. Eu ouvi essa frase na sexta-feira, uma pessoa me falando assim, você já não tem mais tanto medo, né, das coisas que você quer, porque você está começando a se conhecer. E não tem como você valorizar aquilo que você não conhece, né? E eu achei tão interessante, porque eu já tinha que gravar esse vídeo sobre rejeição. E é verdade, né? Não tem como a gente valorizar coisas que a gente não conhece. Se eu não conheço as minhas potencialidades, se eu não conheço a minha coragem, se eu não conheço a minha capacidade de me amar, me aceitar, e a capacidade de amar e aceitar as outras pessoas, se eu não conheço a minha capacidade de ser amorosa, se eu não conheço a minha capacidade de superar e de transformar, de me nutrir dos processos de transformação que eu passo, não tem como eu valorizar a pessoa que eu sou, né? Não tem como eu me olhar com carinho, com respeito pela obra divina, pelo milagre divino que é a minha existência. Se eu não me conheço, eu não consigo me valorizar. E aí eu vou ficar me olhando pelos padrões de outras pessoas, pelo que outras pessoas conhecem, né? Ou conhecem como bonito, conhecem como aceito, como legal, como verdadeiro. Eu vou ficar me olhando e me julgando pelo padrão das outras pessoas. E muitas vezes essas outras pessoas também não se conhecem, também não se valorizam, também não se aceitam. Vivem aquele padrão social, né? Muitas vezes a gente sabe disso, que é aquele padrão social, mas a pessoa na verdade não se conheceu, não está na essência dela, né? Não olhou para ela, não integrou as partes dela. E não se entende, não se conhece, né? Não se valoriza. E eu, se não olhar para mim, se não perceber as minhas potencialidades, as minhas especialidades, as coisas que me fazem ser único, especial e lindo e maravilhoso como todas as outras pessoas, que cada um tem o seu dom, cada um tem a sua beleza, eu também não vou me aceitar, né? Se eu me comparo, eu sempre perco, né? E a gente sempre acaba se comparando e se desvalorizando nessa comparação, se rejeitando, como se houvesse um padrão, como se houvesse uma coisa só para ser certa, para ser bonita, para ser legal, para ser bem aceita, para ser benquista. A nossa
a nossa capacidade de ser único, de ser diferente, de ser especial e de ser perfeito da maneira que a gente é o que faz da gente seres especiais e amorosos, né? E podendo contribuir com tudo, podendo contribuir com o todo, né? Então, para a rejeição, é esse exercíciozinho e a gente se valorizar. E para a solidão, também. Quem não passou pela experiência da gente estar no meio de muitas pessoas e mesmo assim está se sentindo só, mesmo assim está se sentindo sozinho? Porque na verdade a solidão é o processo da gente se deixar só, da gente se deixar sozinho, da gente não se olhar, da gente não se nutrir, da gente não se acolher. Então eu me sinto só quando eu não me valorizo. Eu me sinto só quando eu não me sinto pertencente ao todo, pertencente a essa dança cósmica de situações e de pessoas que acontecem, que estão sempre unidas e estão sempre ciclando, e estão sempre se transformando, e estão sempre crescendo e evoluindo. Então, para a nossa solidão, a gente olhar também para o que eu não estou colhendo em mim, o que eu não estou aceitando, para que parte minha que eu não estou olhando, qual necessidade minha que eu não estou atendendo, né? Então eu estou me sentindo só porque eu estou precisando de um amigo, eu estou precisando de uma conversa, eu estou precisando ficar sozinha e não estou me permitindo, e não estou me ouvindo, e não estou ficando comigo, e não estou entendendo o que está acontecendo dentro de mim, né? Para as duas, tanto para a rejeição quanto para a solidão, a gente meditar, não existe estar sozinho, né? Não existe a gente estar abandonado, a gente sempre está com a gente sempre está com a inteligência superior, com o universo que nos auxilia em tudo, né? E por que eu não estou me acolhendo? Por que eu não estou aceitando esse acolhimento do universo? Qual parte minha que não quer estar ali? Qual parte minha que eu não quero acolher, que eu não quero estar ali e dar a mão e levar luz, né? Então meditar, olhar para dentro, né? Ou olhar para dentro, como diz a Gisela Valli. Meditar, se olhar, se acolher. E tem uma coisa que é muito interessante que quando a gente está se sentindo ou rejeitado ou sozinho ou qualquer coisa que não seja ligada à nossa luz, né? Ligada ao nosso divino, ligada à nossa essência, pedir ajuda, né? Pedir para as pessoas estenderem a mão, a gente se permitir ser acolhido, né? Tem uma sacadinha também que quando esse processo da gente se rejeitar, de não se olhar, é a gente negar algumas coisas que a gente está precisando. Então às vezes a gente precisa de uma ajuda, a gente precisa ser ouvido, a gente precisa se expressar, a gente precisa falar as nossas loucuras, a gente precisa colocar os nossos sentimentos para fora, pedir uma ajuda, né? Sempre que precisar de ajuda, peça ajuda, né? Se permita ser acolhido, se permita ser olhado de uma outra maneira e peça ajuda para uma pessoa que tenha empatia com você, né? Que vai olhar para você e saber acolher, saber entender o que está acontecendo. Não adianta você pedir ajuda, a gente ir pedir ajuda para uma pessoa que vai falar, isso aí não é nada, isso aí vai passar, isso é bobagem, né? A gente se sentir acolhido, se permitir ser acolhido num espaço saudável, num espaço seguro, com alguém que possa entender a nossa alma, entender aquilo que a gente está passando naquele momento. Então, meditação, acolhimento, né? Autoconhecimento, para a gente transpor essas sombras do nosso ego que dizem que a gente deveria fazer isso, deveria fazer aquilo, deveria ser de um jeito ou deveria ser de outro. A gente já é perfeito, a gente já é um ser divino e a gente só precisa se lembrar e tirar da gente todas as camadas que a gente criou para esconder isso que está ali dentrinho da gente, tá bom? Eu espero que esse vídeo possa ter ajudado alguns de vocês. E aí, quem gostou, dá um curtir aqui, compartilhe com seus amigos e gratidão por ter assistido esse vídeo. Namastê!